Parar a transcrição. Admitir. O pessoal está chegando. Ok, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Então vamos começar. Bom dia a todos. Bom Para dia. do ponto que... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos aí depois do feriadão. Está todo mundo animado, né? Ou cansado. Mas, de qualquer forma, vamos continuar do ponto que a gente parou na aula passada. Na aula passada a gente trabalhou com as redes neurais, né? Multilayer Perceptron. Mas eu queria, como eu falei na aula passada, abrir um espaço para a gente começar a resolver aqueles exercícios, como se fosse até uma espécie de uma revisão do que a gente viu até agora. Então, a gente trabalhou com as 5 técnicas mais conhecidas da aprendizagem rasa, ou seja, aprendizagem de máquina com os modelos rasos. Em seguida, a gente vai dar continuidade com os modelos profundos. Por isso, é interessante a gente fazer aqui esse exercício de revisão. Bom, nós começamos lá atrás com KNN, que são os cablezinhos mais próximos, depois passamos por árvore de decisão, passamos pelo Naive Bayes, por máquinas vetor de suporte e chegamos aqui na aula passada em redes neurais artificiais, ainda redes rasas, né? A gente viu na aula passada que a Multilayer Perceptron ela é composta por camadas de neurônios, né? Cada neurônio, né, representado aqui nesse grafo, que é a nossa rede, o grafo representa a topologia da rede, né? Cada neurônio desse, ele tem internamente uma função de ativação, que recebe valores de entrada, esses valores são somados e ponderados pelos pesos da rede, entram no nosso neurônio, a função de ativação, então, emite um valor para o próximo neurônio. Então, nas arestas nós temos os pesos, que são aprendidos durante o treinamento da rede, tá? Nos neurônios a função de ativação, e a topologia da rede eu defino normalmente de acordo com o problema que eu tenho em mãos. A quantidade de neurônios de entrada corresponde à quantidade de entradas do meu vetor, tá, que representa o vetor de características ou vetor de atributos que representa o meu problema. A quantidade de neurônios da saída também depende da aplicação. Se eu tenho um problema de classificação, normalmente eu tenho um neurônio para cada classe do meu problema. E se eu tenho um problema de regressão, eu posso ter um neurônio no final emitindo o valor que eu espero. A quantidade de camadas intermediárias ou ocultas, essas do meio aqui da rede, eu defino experimentalmente. O número de camadas e também o número de neurônios por camada. Só vale destacar aqui que quanto mais camadas eu coloco, mais dados eu preciso para treinar essa rede. Eu posso transformar esse tipo de rede aqui, simples, em rede profunda, bastando colocar várias camadas intermediárias. A diferença de uma rede profunda gerada a partir simplesmente da inclusão dessas camadas de neurônios aqui das redes profundas recentes é que nessas redes profundas recentes nós temos camadas com o objetivo específico de aprender a representação do problema. A partir da aula que vem, talvez no final da aula de hoje já comece a falar sobre isso, eu vou explicar
que tipo de camada, quais são as diferenças existentes entre uma rede convencional, que nem essa aqui, e uma rede profunda. Então, basicamente é isso que nós temos. A gente viu na aula passada o algoritmo de treinamento dessas redes, que é o algoritmo Backpropagation, que tem, né, várias versões hoje na literatura. A gente chama dentro do scikit-learn de solvers, que são os algoritmos de otimização, que são usados para aprender os pesos da rede. Quando você treina uma rede dessa, a aula passada a gente viu que eu passo os valores pela rede, os valores de treinamento, né, as instâncias de treinamento, calculo o erro lá no final da rede e retropropago esse erro, corrigindo o valor dos pesos. Então, é um ajuste de pesos com base no erro da rede. Eu tento minimizar o erro, tá? Minimizar o erro, para isso eu vou ajustando os pesos, encontrar o valor, né, os pesos que me dê o menor erro durante o treinamento. É isso que eu faço, né, no treinamento da rede. Depois é só usar a rede. Para usar, eu passo o vetor de teste, né, o vetor de atributos de teste pela rede, e lá na saída eu tenho valores. Tá? Esses valores que a gente chama de score pode ser interpretado como probabilidade se eu tiver aqui no final da rede aquela função softmax, no caso de um problema de classificação. Então, é assim, tá? A gente treina a rede, tomando cuidado também para que ela não decore os dados de treinamento. Para isso, nós falamos brevemente na aula passada que temos técnicas. A gente não chegou a usar no script que eu coloquei para vocês, a gente não colocou a parada precoce. A gente vai explorar melhor isso aí no TensorFlow, onde tem dois mecanismos interessantes para evitar que a rede decore os dados de treinamento. Um que é similar à parada precoce que nós temos no scikit-learn, e outro que é, do meu ponto de vista, mais interessante, que você manda treinar por N épocas, né? Lembrando que cada época você passa por todos os exemplos de treinamento, você manda treinar por N épocas, e o script vai salvar para você o melhor modelo com base no erro na base de validação. Então, essa é a ideia. O melhor erro com base no erro na base de validação te garante que você não vai ter overtraining. Se você buscar o melhor erro no treinamento, você corre risco de overtraining. Tá? Então, a gente busca usar uma outra base, tá, para ficar avaliando a minha rede enquanto eu treino. Se eu observar que o erro nessa base aumenta, eu tenho de alguma maneira parar meu treino, porque eu estou decorando os dados de entrada, os dados de treinamento. Beleza? Bom, para a gente começar a aula de hoje, depois dessa breve feedback aqui do que a gente viu na aula anterior, eu queria que vocês entrassem no nosso ambiente, lá no ambiente de virtual de aprendizagem, no AVA, né? Que é o nosso, onde eu coloco o material para vocês, vocês vão encontrar no item tarefas, né? Você tem aqui módulos, onde está todo o material que eu passei para vocês, né? Coloquei aqui também os scripts, tenho colocado a cada aula os scripts para vocês aqui, e também as aulas gravadas. E vocês vão encontrar aqui à esquerda tarefas. Nessas tarefas, tem uma tarefa que eu coloquei já para vocês, que é essa atividade 1, treinamento e avaliação de classificadores e regressores. Hoje a gente vai aproveitar para revisar tudo que a gente viu de classificador e para avançar, mostrar para vocês como é simples, né, a gente treinar regressor também. Lembrando que a diferença de um para o outro é que classificador, a saída é categórica, né, é uma classe, é uma categoria, e no regressor, a saída é um valor numérico contínuo, é um valor que sai do nosso modelo. Então vamos tentar, vocês podem baixar esse arquivo, é um arquivo Word. Depois que vocês baixarem e abrirem, vocês vão encontrar esse arquivo aqui.
vou dar uns segundinhos para vocês baixarem. Qual que é a ideia desse nosso arquivo? Tá todo mundo vendo minha tela aí, tranquilo? Jóia, estou vendo a mãozinha aqui, legal. Então, o que a gente tem? É uma avaliação, a gente chama de uma avaliação formativa, ou seja, uma espécie de uma revisão daquilo que a gente viu, aonde a gente vai, no exercício A, treinar e avaliar modelos para classificação. Tá? O problema é um problema de câncer de mama, a partir de imagem digital. São duas classes que nós temos esse problema, seria tumor maligno e tumor benigno. As imagens já estão rotuladas dessa maneira, um especialista nos informou o que é maligno, o que é benigno, e também já foram extraídas características dessas imagens. A gente substituiu essas imagens por um vetor de valores numéricos que representa cada imagem. Por exemplo, a gente tem para cada instância 30 valores, 30 atributos de entrada que representam o nosso problema. São 30 valores que foram calculados com base em características extraídas das células, do núcleo das células que estão nas imagens. Características do tipo área da célula, perímetro da célula e outras medidas relacionadas à textura das células que foram calculadas a partir das imagens. Com isso, cada imagem passa a ser representada por essa estrutura unidimensional que é um array, né, um vetor de 30 entradas. E a classe, né, as classes estão representadas como 0 para maligno e 1 para benigno. Então, a ideia é a gente criar um classificador para esse problema. São poucos exemplos, são 569 instâncias apenas, distribuídas assim, 212 para tumor maligno, 357 para benigno. Então, tem 212 vetores de maligno e 357 de benigno. Há um leve desbalanceamento, não é significativo, né? Mas a gente vai, quando plotar os resultados aqui, analisar. Quando o desequilíbrio é acentuado, eu tenho que dar mais atenção para F1 score do que para a taxa de acerto. Porque a taxa de acerto, ela, de certa forma, mascara essa diferença, né? Às vezes você tem, para a classe que é majoritária, um desempenho melhor do teu classificador do que para a classe minoritária. E nesse caso aqui, a que tem menos, né, minoritária, são os malignos, que de repente, para o médico, pode ser mais importante. A gente está pedindo aqui, ó, classificação, validação cruzada com 5 folds. Para uma base pequena como essa, que tem apenas 569 instâncias, se a gente fizer holdout, que é aquela ideia de tirar 30%, ou 40% para teste e usar o resto para treinamento, fica um protocolo experimental muito fraco. Né? A gente usando validação cruzada, a gente garante que todas essas 569 instâncias vão ser teste em dado momento. Ou seja, quando elas forem teste, elas não serão treinamento, e vice-versa. Mas a gente divide, nesse caso aqui, vamos dividir em 5 partes a nossa base, 5 folds ou pastas. Vamos tirar uma para testar, treinamos com 4, fazemos isso 5 vezes, repetindo, trocando a base de teste. Então a gente repete o treinamento 5 vezes, trocando o teste. Lógico que cada vez que a gente roda o treinamento de volta, a gente treina um novo modelo. Por isso que a gente tem como resultado uma média e um desvio padrão aí para esses modelos. É normalmente um valor médio, né, de resultado. Bom, os indutores que a gente vai avaliar, né, eu tinha colocado aqui, ó, árvore, Kinene e Naive Bayes, mas depois eu coloquei mais aqui na tabela, a gente já aprendeu a MMLP, que é Multilayer Perceptor, que são as redes neurais, e máquina vetor de suporte, que é o SVM. Durante as aulas. Depois tem algumas questões que a gente vai responder, podemos responder junto para um dos modelos, depois eu quero que vocês façam para os demais.
Tem aqui como é que a gente lê a base, né? Eu passei para facilitar para vocês. Esse caso, como eu leio a base, né? Eu vou ter que, se eu preparar uma base, por exemplo, suponha que vocês preparem uma base de vocês aí, vocês vão ter que formatar essa base. Normalmente a gente coloca no formato CSV, que é um formato dos valores separados por vírgula, no formato texto, e a gente faz a leitura de maneira mais rápida. Mas pode também usar outras estratégias de leitura da base. Existem vários exemplos no scikit-learn e também vocês encontram vários exemplos de carga de bases específicas, né, quando você tem lá no formato especial que ela esteja armazenada. Então vamos começar pelo A, depois o B vai ser um exemplo de regressão. Para esse problema a gente vai usar uma base chamada de diabetes, é uma base também pequena, com 442 instâncias, e cada instância dessa tem 10 atributos, 10 valores relacionados à idade, sexo, massa corpórea, pressão, sangue e outros atributos que foram coletados de pacientes. Então, a ideia a partir desses atributos, calcular ou estimar a diabetes da pessoa, com um valor numa escala que vai de 25 a 346. Então, você vai estimar um valor. Então, aqui mudam alguns aspectos. Eu vou fazer com vocês um exemplo que a gente vai ter que usar as técnicas que a gente aprendeu, 4, exceto o Naive Bayes. O Naive Bayes não gera regressor, mas existe árvore de regressão, KNN para regressão, SVM para regressão e a rede pode ser usada para regressão também. A gente vai usar e vamos verificar o seguinte, ó. As métricas, a gente vai ter métricas especiais para regressão. Não vamos mais usar acurácia, nem F1 score, nem precisão, nem revocação. Aqui a gente usa basicamente erro ou um coeficiente que mostre a correlação que existe entre o teu modelo e teus dados. Um coeficiente muito usado é chamado de R2, também conhecido como coeficiente de determinação, e ele varia, o valor que a gente espera dele é um valor entre 0 e 1. Se der um valor próximo de 0 ou até negativo, sinal que é muito ruim o nosso modelo. Um valor acima de 0, né? Quanto mais próximo de 1, indica que o nosso modelo é um modelo adequado, ele representa bem os nossos dados. Né? 1, então, é excelente, 0 é muito ruim. E o erro é o erro em cima dos valores. Por exemplo, suponha que você, para uma determinada amostra, o valor que você espera para aquela amostra seja 30, que é um valor entre 25 e 346. Seja 30. E o teu modelo calculou 27. 30 para 27, a diferença é 3. Então, o erro dessa instância é 3. Quando você calcula o erro médio, você vai somar todos esses erros e calcular a média deles. Existem diferentes formas de calcular esse erro médio. Erro médio absoluto, ou seja, que eu não considero o sinal. Existem erro médio quadrático, que você eleva ao quadrado. Existem várias formas de você enxergar esse erro, mas normalmente é erro. Você vai ver quão bem aquele teu modelo calcula o dado que você espera. Né? Essa é a ideia. Mudam também internamente no script, porque você vai fazer, por exemplo, o grid search, para buscar o melhor modelo. Lá na classificação, essa busca pelo melhor modelo leva em conta a acurácia, por exemplo. Né? Qual a taxa de acerto, né? Você vai pegar um modelo com melhor taxa de acerto. Quão bem ele resolve a tua classificação. Aqui, não tem taxa de acerto, você vai ter que mudar para erro. Você vai buscar o grid search minimizar um erro. Tá? Ou, se for maximizar, vai tentar maximizar esse R2, tentar chegar mais próximo vai ter dar um modelo com valor mais próximo de 1. Tá certo? Também tem aqui como a gente carrega essas bases. Essas bases são todas bases pequenas. É lógico que, muitas vezes, modelar um problema desse com tão poucos dados tá? É impraticável, assim, no real, né, na situação real. Você não vai colocar, por exemplo, um sistema que você treinou com apenas 569 instâncias para classificar tumor num hospital, né, numa clínica.
você vai ter que coletar mais amostras. Porém, a gente usa quantidades pequenas assim, quando a gente quer ter o pontapé inicial, que a gente vai ter aqui, o pontapé inicial para falar assim, ó, das técnicas que existem na literatura, qual a mais adequada para esse problema? Eu posso ter uma pista aqui, tá? E aí economizar tempo. Eu uso essa amostra para me indicar um caminho e de repente eu pego as duas melhores soluções aqui dessa tabela. Por exemplo, vou usar os melhores, o melhor SVM, ajustando melhor os parâmetros para esse problema. Tá? Então, posso usar como um ponto de partida, assim, os primeiros. Eu vou atropelar, eu disse que ia começar pelo A, mas vou começar pelo B, a gente não correr risco de anotar tempo. O B, por que pelo B? Porque a gente não fez até agora nenhum problema de regressão. Então vamos fazer esse script de regressão juntos. Podemos até fazer ele do zero, lá, sem alterar um daqueles de classificação, só para vocês verificarem que é muito similar àquele script de classificação, com algumas diferenças lá pelo modelo ter uma saída diferente. Bora lá? Vamos lá, Bruce. Então vamos lá. Eu vou abrir meu Colab então aqui. Vou abrir um notebook novo. Vai. Todo mundo vendo minha tela de boa aí? Sim. Então, legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um comentário aqui, ó. Importando as bibliotecas. A gente vai usar, então, muita coisa a gente já usou, né? Vamos importar aqui o NumPy. O NumPy como NP, vou chamar de NP, meu NumPy. Tá, eu vou fazer aqui como exemplo a árvore, até para plotar a árvore, para discutir com vocês, e depois eu quero que vocês peguem esse script aqui e alterem ele para os outros, como é um programa de regressão, para os outros 3 modelos, outras 3 técnicas. Vamos fazer para a árvore, vocês fazem para o KNN, fazem para o SVM, e eu ajudo depois vocês fazerem também para a rede neural, né, que vai ter alguns detalhes que de repente pode pegar vocês ainda que aprenderam, só viram na aula passada. Então, from scikit-learn tree, vocês vão importar. Agora, a gente vai plotar, em vez de plotar decision tree classifier, a gente vai importar decision tree regressor. Eu vou importar aqui o plot tree, para a gente poder plotar essa árvore depois, para a gente ver, na verdade, como ficou a nossa árvore. Tudo bem até aqui? Então, importamos a árvore de regressão, que a gente vai utilizar. Tá? Também, como a gente vai utilizar validação cruzada, a gente vai ter que importar do scikit-learn aquele model.selection. Na verdade, não é ponto, é model underline selection. Que é responsável por
pela variação cruzada em si. E também as métricas. A partir do metrics do scikit-learn, a gente vai importar o mean absolute error, mean underline absolute error. A gente vai plotar nesse exercício o R2, que é o coeficiente de determinação, e também o erro médio absoluto. O R2 não precisa importar, porque ele é o default. Assim como a taxa de acerto e a acurácia é o default lá para classificação, a gente tem como default aqui o R2. Se você não pede qualquer, não muda a métrica, ou não pede para plotar uma métrica específica, ele usa o R2 como saída. E vamos importar aqui, ó, a base. Então, from scikit-learn datasets, import load diabetes. É diabetes. Um E no final mesmo. Diabetes. Tá aqui, então, acho que isso é suficiente de importação para o nosso. Se vocês quiserem rodar já para ver se não tem nenhum erro. Ele demora um pouquinho para conectar e já vai rodar. Ok. Eu vou abrir uma outra célula. Então, eu vou clicar aqui em código para carregar a base. Eu vou carregar uma outra célula, porque eu posso rodar células independentes, né? Então, deixa aqui ali só para os imports. E agora eu vou colocar assim, ó, carregando os dados. Vou carregando a base, pode ser. Tá? E para carregar, eu vou usar, né, um modo econômico de carregar a base aqui, que é o load. Então, se bem que a gente pode até fazer o seguinte, ó. Em vez de carregar esse modo mais econômico, podemos carregar da seguinte maneira. Aqui. Load diabetes. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte antes. Olha a base load diabetes lá do scikit-learn. Demora um pouco para carregar. Aqui, ó. Então, para entender melhor um pouco o que a gente está utilizando, a gente está utilizando, então, uma base que tem 442 instâncias, 10 é a dimensionalidade, ou seja, 10 atributos de entrada. Os valores das características variam entre -2 e 2, são valores contínuos para cada atributo. E a saída varia entre 25 e 346. Essa é a base que a gente está utilizando. Bom, ok. Vamos carregar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Vou chamar de DB nessa base de diabetes. Vou colocar load diabetes. Deixa eu só carregar. A gente entrando na sala aqui. Ok. Então, load diabetes. Carregando dessa maneira, eu consigo carregar aí o X dessa maneira. X recebe db.data e Y recebe db.target. Deixa eu rodar aqui ver se está certo. Isso. Por que eu fiz assim? Dá para fazer
usando aquele... Isso aqui é o que eu vou apagar depois. Ó. Return x underline y. Se eu fizer assim, ó, return x underline y, ele vai fazer o load e vai carregar direto x y para mim. Porém, não vai carregar o nome dos atributos. E eu quero o nome dos atributos. Então, eu vou carregar assim, ó. Carregar toda a base. Quando eu carrego dessa maneira, vem os dados, vem o target, e aqui, eu acho que eu tenho que colocar data value. Vamos ver aqui, ó. Não, já carregou certo. 442,10. Beleza. Depois a gente pode, pelo DB, recuperar o nome dos atributos. Depois a gente vê como faz isso. Então tá aí carregada a nossa base. O shape dela, 442,10. 442 instâncias com 10 valores float, né, de entrada. E o Y nosso, tá? A ação, se você der aqui um print no Y, tá, para você entender melhor, eles são valores 0 e 1, 0 e 1. Ah, peraí que tem um problema aqui. Nosso Y não pode ser isso, não. Não é 0 e 1, desculpe. Nosso Y vai ser um valor entre 25 e 346, ó. 151 para o primeiro valor, 75. É 0 e 1 para o problema lá do breast cancer. 141, 206, 135, tá certinho. Esse é o nosso Y mesmo. É isso que a gente quer prever. Esse é o valor que a gente quer que o nosso modelo nos forneça. Aqui é o resultado de toda a nossa base. Vou remover isso aqui, para não ficar plotando isso toda hora. E aí deu. Carregamos a base. Uma vez carregada a base, a gente pode... Eu vou carregar uma outra célula. Eu vou fazer nessa outra célula a declaração do nosso modelo. E aí o grid search para encontrar os melhores parâmetros. Vou fazer todo aquele ritual que a gente já vinha fazendo. Então, eu vou colocar assim, ó, uso do grid search para buscar melhor modelo. Vamos importar aqui, então, Line, models. Vou importar o grid search. Grid search CV. E o train test split. Essa função train test split, tá? A gente vai usar para poder tirar 20% dessa nossa base para executar o grid search. Fazendo aquela mesma estratégia que nós fizemos anteriormente lá no nosso problema de classificação. Ou seja, vou usar 20% da base para fazer a minha busca, para que não fique, não ocorra um viés, né? Ou seja, usar a base inteira para encontrar os melhores atributos. Então, vamos definir aqui quais são os parâmetros que a gente vai usar o grid search, para a busca do grid search. Então, o nome poderia ser outro nome, estou dando o nome aqui de parameters. E vou colocar aqui, abro colchetes e depois abro chaves. E dentro dessas chaves, eu vou colocar os parâmetros que eu vou buscar valor para eles. Então, um deles é o max F, que tem a ver com a profundidade da árvore, tá lembrado? Eu posso limitar o crescimento da árvore. Então, eu só colocar assim, max def entre aspas simples, e daí entre colchetes de volta, eu coloco os valores que eu quero que ele avalie. Então, eu vou tentar assim, ó, profundidade máxima 3, 5, 10, 3, 5 e 10. Tá bom, para não ficar muito demorado a busca.
Então, para esse parâmetro, eu vou buscar essa profundidade. Também vou ter que clicar um Enter aqui, que eu vou colocar na próxima linha o segundo parâmetro, que eu vou testar esse min samples split, que também tem a ver com poda, tanto o primeiro maxdef quanto o segundo, com poda da árvore. Então, eu estou dizendo assim, ó, na hora de fazer um split, ou seja, criar um ramo dentro da árvore, um novo nó interno, tá? Teste o mínimo de exemplos 3, 5 e 10. Ou seja, se naquele cálculo que eu estou fazendo ali, de entropia, por exemplo, né, naquele nó interno, eu não tiver um número mínimo de amostras para fazer esse cálculo, eu ignoro esse split, eu não faço split. Então, eu teste um número mínimo de 3, de 5 e de 10. Desculpa que tem uma vírgula ali em cima, tá? Não vou esquecer. E agora, vou botar uma vírgula e vou colocar o próximo. Próximo, eu vou colocar o criterium. Criterium é o que eu vou usar para calcular quão importante cada parâmetro, quão importante cada atributo é para eu colocar ou não na árvore. Né? E também definir a ordem com que eles vão estar lá na árvore. Então, eu vou usar aqui, ó, criterium. Se você pegar o script lá de classificação, index, tá? E aqui não funciona, porque aqui é regressão. Então, quais são? Se você for lá na documentação do Decision Tree Regressor, você vai encontrar, por exemplo, Absolute Error. Absolute Error é um parâmetro. Vamos testar um segundo, que é o Squared Error, o erro quadrático. Squared Error. Faz sentido, né? Porque, veja bem, eu quero avaliar quão bom cada atributo é, atributo de entrada, né? Para criar minha árvore. Inclusive, o atributo que aparece na raiz, tá? A gente pode considerar como o mais importante nesse meu processo. Então, para eu avaliar, lá na classificação eu uso ganho de informação baseado em entropia, baseado em Gini Index, que me dizem quão bem aquele atributo realiza a classificação. Aqui, como é regressão, eu vou usar erro. A ideia aqui, a pergunta é, quanto que esse atributo me permite reduzir de erro? Aquele atributo que me permite reduzir mais o erro, ele é mais importante, né? Ele merece uma atenção maior. Então, essa possibilidade de reduzir erro é importante aqui. Então, a gente pode, na hora de calcular esse erro, usar o erro absoluto ou usar esse erro quadrático. E também vou colocar aqui, ó, esse parâmetro, que é o splitter, com 2 T's, splitter. O splitter é as mesmas opções lá da nossa versão para classificação, que eu posso pegar o best ou random. Ou seja, é a estratégia que ele vai usar para, no momento de selecionar qual atributo ele vai colocar em determinado nó interno, se ele vai pegar o melhor, baseado no cálculo que ele fez ali de erro, ou se vai pegar de forma randômica. Então, vamos avaliar essas formas aí. Vamos dar compilar aqui, ver se não tem nenhum erro do tipo falta vírgula ou fechar colchetes. Teoricamente, não. Passou. Tá? Então, podemos testar esses. Tá? Esses são... Não que existam só eles. Se você abrir, né, o Regression Tree, vamos abrir aqui, ó. Decision Tree Regressor. Decision Tree. Decision Tree Regressor. Aqui embaixo, ó, no Scikit-learn. Vou abrir. Só para vocês verem de onde eu tirei, né? Toda aqueles valores de parâmetros e parâmetros. Daqui, ó. Por exemplo, critério. Ó. Critério. Várias possibilidades para o regressor.
Squared Error, Friedman, MS, Absolute Error e Poisson. São formas diferentes de medir a importância dos atributos num problema de regressão. Então, essas são as possibilidades que você tem aqui, sendo o default o Squared Error. Tá? Aí, o resto, se você pegar, por exemplo, MaxDef que a gente usou. MaxDef aqui, ó, o default dele é não, ou seja, o default é construir a árvore inteira. A gente está colocando limites, né, para a construção da árvore, que pode ser um valor inteiro, tá, no lugar daquele nano. Se você quiser testar o nano também, é só colocar ali, né, como opção. Min sample split. O default são 2, precisa ter no mínimo 2 instâncias no nó interno para justificar a criação dele. Aqui eu posso aumentar isso, né, como se fosse um mecanismo de poda, vou evitar o crescimento. Então estão todos os atributos aqui, tá? A gente usou alguns deles. E tem esse random state. Vamos botar um random state lá, que é importante. Acho que o random state é um que a gente pode sempre levar em consideração para garantir a reprodutibilidade da nossa... Ó, vou colocar mais um aqui, ó. Mais uma vírgula aqui, enter e voltar aqui. Random state. Vou testar 2 sementes. Testar 10 e 42. Ok. Vou rodar de volta, ver se não tem nenhum erro. Não, não tem. Aí, vou definir o nosso modelo, vou chamar de model. E é o Decision Tree Regressor. Está até aqui, ó, Decision Tree Regressor. Não vou colocar parâmetro nenhum. Poderia colocar, se eu fosse fazer fixo, eu colocaria aqui já. Se eu soubesse já qual que é o MaxDef, qual que é o MinSamples, qual que é o critério que eu vou usar, poderia já declarar dessa maneira. Mas eu vou deixar sem nada, porque a gente vai fazer o grid search procurar para a gente. Aí, vou colocar aqui um comentário. Vai ser assim, ó, criando base de validação. Que é aquele xval, y val. Eu vou separar uma base que eu vou chamar de xval e yval, usando aquele train test split. Então, train test split. Então, faço aqui, ó. Então, não está na sala. Aí, para esse train test split, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar assim, quero pegar a base que diz y minha, tá? E vou, por exemplo, fazer assim, ó. Posso fazer assim, ó. Train size igual a 0.8. Se eu colocar test size, aí eu colocaria 0.2, né? Que seria 20%. Então, tanto faz fazer isso aqui, ó, train size 0.8, ou fazer isso aqui, ó, test size, só que eu tenho que tomar cuidado. Aí eu coloco 0.2. 80% daí fica para o treinamento. E vou botar um random state aqui também, que esse processo vai rodar. Eu vou colocar o random state igual a 42, só para garantir, quando eu rodar várias vezes, garantir essa reprodutibilidade. Vou manter aí. Bom, já fizemos então. Agora podemos fazer a nossa grid search. Como é que faz o grid search? Vou jogar executando. Grid search CD. Para fazer o grid search, a gente vai declarar uma variável, vou chamar de GS, para lembrar que é grid search. Chamar a função grid search CV, e passar alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que a gente vai passar? O nome do modelo que eu quero buscar os parâmetros, que eu chamei a nossa árvore de model ali, model.
Aquela variável parameters que eu criei ali em cima, aquela estrutura onde tem os atributos que vão ser utilizados. E aqui que tem que tomar cuidado. Nesse parâmetro scoring, que é o que eu vou usar para comparar internamente no Grid Search, comparar os modelos para escolher o melhor. Aqui, tá? Eu vou botar aqui, a princípio, o R2. Tá? R2. Dava para colocar aqui também o mean square error, o erro quadrático, mas tem que tomar cuidado que tem que ser uma métrica de regressão. Se você tiver dúvidas de quais são as métricas que existem, também na documentação do Scikit-Learn, tá? Quando você vai naquela classe Metrics, tem lá uma relação de todas as métricas que podem ser usadas para classificação, todas as métricas que podem ser usadas para regressão. Então, você pode se basear, né, procurar lá, de repente, a métrica que você queira utilizar. Eu vou usar para fazer a quantidade de folds para buscar. Eu vou colocar 5, tá? Dentro do Grid Search, ele pede para você a quantidade de folds, que ele subdivide os dados internamente para buscar, tá? Aqui, como nossa base é 20% daquela base é pouco, ou se usa 5, ou no mínimo 3 aqui, tá? 5 ou 3. E aquele njobs, pode deixar como -1, que daí ele se vira sozinho, se for possível paralelizar o teu processo. Às vezes eu coloco 5 ali, já que eu tenho 5 folds, eu coloco 5 no njobs, mas botando -1, se ele conseguir paralelizar, ele vai encontrar o número adequado de instâncias para poder rodar de forma paralela. Uma vez feito isso, para rodar mesmo, executar o nosso Grid Search, eu preciso usar a função fit. GS, que é o nosso Grid Search, GS fit, e passar como parâmetro a base, que ele vai usar, que é o nosso xval, yval. Com isso, ele já rodou. Eu não vou plotar toda aquela tabela, dá para plotar, vocês têm lá o código. Eu vou simplesmente rodar o Grid Search e já vou fazer assim, ó, model, receber, gs, ponto, best, estimator. Best underline estimator. Underline. Tem underline no fim também. Best estimator. Ele vai pegar o melhor modelo que o GS encontrou. Mas pronto. Já fiz aqui a nossa busca, o nosso Grid Search. Aí eu vou colocar aqui, ó, executando a validação cruzada. Vamos executar a validação cruzada de cara. Variável result. E chamo o model underline selection. Ponto. Cross val score. Cross val score. Model selection cross val score. Esse cara executa a validação cruzada e retorna na variável result, né, os resultados de maneira consolidada já para você. Vai voltar média, né, o resultado médio dos modelos que ele vai criar. Mas você tem que passar parâmetros para ele. Quais são os parâmetros que você passa aqui? A base, né, na verdade, primeiro você passa o modelo, que vai ser o model, que vai ser nossa árvore. Você passa a base, vai ser o nosso XY, que agora não tem mais 100% da base, né? Depois que passou por aquele train test split, ele vai ter 80%, o que restou. 20% você usou lá naquele processo de Grid Search, você não vai usar mais, tá? E eu estou colocando aqui para executar com 5 folds. Tá? Vamos ver depois se não é muito, mas é um número mínimo. O ideal seria um 10 folds, mas a nossa base é muito pequena, por isso que eu reduzi para 5. E aí, para mostrar o resultado dessa validação cruzada, a gente precisa plotar isso.
Tá? Então, vou dar uns print aqui embaixo. Print. E aí, vamos colocar assim. A gente vai ter o resultado nesse caso, do R2. Então, vamos colocar assim. Um R2 médio. Vou colocar assim, percento, ponto 3 casas. Percento, ponto 3F. Vou colocar um 2 pontos aqui só para ficar bonitinho. E coloca 1% e coloca a variável. No result, tem uma função chamada min, que vai calcular o valor médio. Na verdade, o que vai voltar nesse result aqui, se você plotar ele, tá? É um vetor, onde tem o resultado de cada um dos folds. Se você pediu 5 folds, o result vai ter 5 valores dentro. Se você plotar, você vai ver os 5 valores. O resultado de cada fold. Quando a gente pede esse min aqui, ele vai calcular a média desses valores que estão lá. E eu posso também pedir, vou copiar essa linha aqui, eu quero pedir um desvio, tá? Para a gente ver se tem alguma STD, Standard Deviation. E aqui a função é STD. Ele mostra a média e mostra o desvio. Se tiver um desvio muito grande, é um problema também, né? Vocês sabem que desvio muito grande significa que você tem para um fold um resultado muito bom e para um fold lá um resultado muito ruim. Certo? Não é adequado. Bom, podemos rodar aqui e ver se não tem erro em tudo isso, para a gente poder corrigir os erros. E já deu o resultado aqui, ó. Tá baixo o nosso R2. Nosso R2 deu 0.2, 0.3 arredondando. O ideal é 1. Tá? O ideal é 1. E o desvio 0.08. Então, com esses dados aí, com a árvore, eu não consigo um resultado interessante, ou é o que se consegue para tão poucos dados assim, com a árvore. Vamos plotar aqui também, ó. A gente falou que ia plotar o erro. Como é que eu faço para plotar o erro? O erro médio. Para plotar o erro, a gente vai ter que usar o seguinte, ó. Vou pegar a saída, eu vou colocar assim, ó. Pegando a saída do modelo. Como é que eu pego a saída do modelo? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ypredito, ypred, que vai ser, ó, model selection, model selection.cross val predict. Cross val predict eu vou passar também model, passar o x, o y, e a quantidade de foto vai ser a mesma que eu coloquei lá em cima. Aí eu vou ter em y a saída do modelo para cada exemplo de teste. Se você plotar esse ypred, dar um print ypred, vai ter valores que nem a gente plotou y lá, aqueles valores que estão entre, no caso do y real, entre 20 e 346, se não bem, ou 246. São os valores de diabetes da pessoa. Com esse ypred, agora eu consigo calcular o erro. Então aqui, ó, erro médio absoluto. Vou chamar de min absolute error. E a função que a gente já carregou lá em cima é min, underline, absolute, até aqui, ó. Tem min absolute error, tem min absolute percentage error, tem várias formas de você visualizar. Assim também a parte do quadrático, né, erro quadrático. Aqui, min absolute error. O que eu passo? O y, que é o valor real, e o ypred. Ou seja, ele vai comparar o predito com o real, que é o y, para ele calcular o erro. Como é um erro absoluto, ele vai considerar o erro sem sinal, né? Aí eu vou dar um print aqui, ó. Quer dizer, não importa para mim se o erro está para baixo, é negativo ou é positivo, é o erro. Tem alguém tentando falar porque está truncando? Vocês estão conseguindo me ouvir por um minutinho?
Tô ouvindo, professor. Tá dando uma travadinha de vez em quando, mas tá dando para ouvir, sim. Tá? Beleza. A nossa rede aqui, de vez em quando, ela tem esse problema aqui na PUC. Ela dá uma travada mesmo. Mas se tiver muito ruim, me avise. A gente tenta resolver de alguma maneira. Então, eu vou tirar esse texto calculado na base de teste, porque é óbvio que vai ser calculado na base de teste. Minha absolute error, vou colocar aqui, %.3f, vou dar com 3 casas só também, e vou mostrar aqui o nosso MAI que a gente calculou ali. Vamos ver quanto que vai dar de MAI. Tá? Ó, o erro deu 57 de erro. Significa o quê? De erro, né? Esse erro aqui, 57 de erro, significa que se você, a casa que você falou que a diabetes era 180, tá? E na verdade era 180 mais 57 ou menos 57. Tá? Então, com essa quantidade de dados, a gente não consegue um modelo muito preciso. Na verdade, com essa quantidade de dados aqui, tá? O máximo que a gente consegue, quando consegue, depois de batalhar bastante na briga do modelo, é em torno de 48 ou 47 de erro aqui. Tá? Para a gente conseguir melhorar isso, teria que aumentar bastante a base. Né? Lógico, chegando ao ideal aí de a gente ter um erro médio, no caso um erro absoluto aí de menos de 10. Né? Agora eu vou fazer uma última coisa aqui, ó, que só vai valer para a árvore. Então eu vou colocar numa outra célula aqui, ó. Vamos plotar essa árvore. Depois vocês não vão fazer isso para os demais, ó, né? Vocês vão estar numa célula separada, pode até eliminar essa célula. Então, eu vou plotar, considerando agora que eu tenho toda a nossa... tudo definido, né? Os parâmetros. Só vou colocar aqui, ó, vou botar aqui embaixo mesmo. Os melhores parâmetros encontrados pelo Grid Search, a gente pode plotar. A gente fez isso nos exercícios anteriores. Simplesmente basta dar um print aqui, ó, tem uma variável que a gente chama de best parameters, gs best parameters aqui. Só para a gente saber o que o Grid Search encontrou. Eu vou rodar aqui, ó. Ele encontrou para nós esses parâmetros. A melhor árvore foi com Squared Error, profundidade máxima de 3, Mean Samples de 3, o Random State que ele escolheu foi 10 e o Splitter Random. Por que eu plotei isso aqui? Eu vou gerar a árvore com base nisto, com base nesses parâmetros. Vou treinar agora o meu modelo usando toda a minha base, só para eu ter uma ideia de quais são os atributos. Você aqui, ó, treinando. Vou treinar o modelo com toda a base para visualizar. Como é que eu posso fazer isso? Tá. Porque lá na validação cruzada eu vou ter 5 árvores, né? Calculei a média dessas 5 árvores, porque foi validação cruzada com 5 folds. Então, o que eu vou fazer eu vou gerar a minha
árvore no meu modelo de volta. Eu vou chamar de regressor, de reg. Esse reg, vou usar o meu Decision Tree Regressor. Decision Tree Regressor. E vou passar exatamente os parâmetros que o Grid Search me deu lá. Vou passar aqui o Absolute Error como critério. O Absolute Error como critério. Vou passar o MaxDef igual 3. O que mais? Professor, não é o score de erro, não? Não, não. Na verdade, o que ele colocou... Ah, não, peraí. Desculpe, você está certo. Eu acho que eu coloquei na cabeça o que é. Eu tenho que ver o print ali. Qual foi? Square demo, tá certo. Aqui, ó. Eu estava na cabeça com o resultado anterior que eu tinha. Então, Square Error, AxDef 3, Min Samples 3 também. Min Samples Split. Tá certinho, eu que me bola ali. Min Sample Split 3. Random State, eu acho que foi 10, né? Random State 10. E Splitter Random. Aí. Definida a minha árvore, considerando todo... Para eu treinar essa árvore, considerando a base inteira, basta eu fazer assim, ó. Fit, vou considerar aquele 80% lá mesmo, XY. Reg fit. O fit treina a minha árvore. Se eu não estou usando validação cruzada, eu posso treinar direto meus dados usando fit. Na verdade, se você pegar o algoritmo da validação cruzada, você pode imaginar que tem fit internamente. Tem um loop para cada fold. Ele executa um fit, treina um modelo diferente. Aqui a gente vai treinar um modelo só. E aqui que eu vou plotar a árvore agora. Vou importar aqui, ó. Matplot. Matplotlib. Ponto. PyPlot. Vou chamar de PLT. Matplotlib, tá certinho. Matplotlib.pyplot como PLT. NumPy a gente já tem. Eu vou importar também do scikit-learn, que a gente não importou inteiro, o tree. Para plotar, a gente vai fazer assim. Underline, AX igual, PLT, que a gente declarou ali, subplot, fix size, modifica o tamanho da figura. Vou chutar um valor aqui, 100 por 40. É o tamanho do quadro onde vai mostrar a figura para nós. Depois, a gente pode otimizar depois, se a figura não ficar muito grande, muito pequena. E aí, vamos plotar da seguinte maneira. Tree.plotTree. Os parâmetros que eu passo é a árvore, o reg, que eu acabei de criar. Feature names.
feature underline names, para a gente ter o nome dos atributos dentro do nó da árvore, a gente vai pegar aquela, acho que a gente chamou de data aqui, né? Deixa eu ver o que a gente chamou de data. Não, chamou de DB. DB. Então, DB, vou voltar aqui embaixo. Para eu acessar o nome dos atributos da base, é o nome da base ponto feature names. Feature names, ó. Nome da base, feature names. Só para ter no nó da árvore o nome bonitinho dos atributos lá. Eu vou colocar fillet igual true, para ele pintar os nós da árvore para nós. AX igual AX, é onde ele vai plotar. E o tamanho da fonte. Font size igual 40. Font size igual 40. Aí. Vou quebrar isso aqui só para vocês poderem ver. Ó. Assim. Tree plot tree, o nome do regressor, que é a nossa árvore, o reg, que eu acabei de treinar ali em cima, né, com todos os 80% da base. Feature names igual db.featurenames, que é o nome dos atributos do meu problema. Ó. Se eu boto o mouse ali, aparece, ó, idade, sexo, BMI, BP, S1, que são os atributos que foram usados para criar essa base. Tá? Filler, para a gente preencher os nós com informação e também colorir. E o resto é informação com relação ao plot em si. Deixa eu rodar aqui. Ver se não tem erro. Tem erro. Vamos ver aqui. O erro está aqui. Splitter tem 2 T's. Aqui. Aí. Tem mais erro ainda. Fix size. Fix size igual, tá certo? X, AX, PLT, subplots. Tem um S aqui, ó. Desculpe. Subplots. Ok. E aqui não é filler, é fillet. Agora foi. Gerou a nossa árvorezinha aqui. Vou deixar aqui para vocês poderem corrigir os erros que eu fiz ali. Eu já mostro a árvore para discutir um pouco. Vou subir esse script para vocês lá, vou dar um nome aqui, ó. Vou ficar assim, ó. Fold. House validation. Tree regressor. Já subo lá para vocês. Olha, ele plotou nossa árvore. O que a gente tem aqui, olha. Eu plotei a árvore considerando os melhores atributos que o Grid Search encontrou para a gente. Melhores parâmetros, desculpa. Então, o que você tem aqui? Vou aumentar aqui um pouco a fonte para vocês poderem enxergar. Aqui. Vou botar aqui a raiz da árvore aqui. Aqui não vai ter como fazer isso, hein? Ok. Aqui. Se vocês conseguirem ler, o melhor atributo foi esse S4. Depois, teve atributos usados, ó, S4, BMI, S3, BP, numa árvore que tem 3 níveis só. 3 níveis só. E olha nas folhas o que acontece, ó. Nas folhas aparece o valor predito.
Então, tem uma folha que ele está prevendo 100, tem uma folha que ele está prevendo 163, outra 312, outra 250. Então, tem os valores que ele está prevendo nas folhas. Por isso que o erro é grande aqui, né? A gente delimitou bastante. Mas o melhor resultado que ele encontrou foi esse, porque ele não é capaz, de, com tão poucos exemplos, gerar um modelo que seja... que tenha uma acurácia melhor. Deixa eu baixar isso aqui e colocar lá para vocês. Eu quero agora que vocês façam. Fazer download. Eu quero que vocês busquem tanto naquele classificação quanto regressão. Busquem resolver aqueles exercícios lá. Aqui. Vou colocar aqui, olha, scripts implementados durante as aulas. Vou subir esse script de hoje ali. Vou colocar aqui, aula 6. Aqui. Dúvidas, pessoal, até aqui? Professor, uma dúvida sobre o Min Sample Split. Parece que ele anda junto com o MaxDef, né? Eu fiz uma, Pode falar, pode falar. fiz uma variação aqui do que o senhor estava fazendo aí. Uhum. E aí sempre estava acompanhando, talvez por causa do tamanho da amostra, né? Ele não necessariamente vai sempre acompanhar, entendeu? Mas os dois são utilizados para poda. O que ele está fazendo ali na verdade, controlar o crescimento da árvore, seja controlando o número de níveis, com o MaxDef, ou seja controlando quantos exemplos são necessários para você criar cada nó interno. A gente limitou bastante ali, né? Se bem que ele está... O default do min samples já é 2, então eu acho que ele encontrou 3 como um melhor resultado, que não mudou muito. Aí Mas ele... o MaxDef, ele foi bem. Se você tirar o MaxDef, quer ver? Só para dar um exemplo. Tá vendo esse MaxDef? Eu vou tirar os dois, MaxDef e o... Eu vou rodar a árvore sem a limitação de tamanho. Vocês veem que o tamanho que vai ficar essa árvore, quer ver? Vou rodar. Usando parcialmente, né? Usando Square Error, o Random State e o Splitter. Eu vou plotar de volta. Veja como ele está demorando já, porque a árvore ela é bem profunda. Esse MaxDef 3 é um corte significativo. Olha o tamanho da árvore. Consegue ver? Estou vendo, professor. É bem grande, tá vendo? Com o MaxDef e o Min Sample Split, a gente podou ela significativamente. Aí no caso o R vai ficar perto de 1, né? Só que vai ficar muito ajustado, né? Vai ficar, para a base de treinamento, vai ficar melhor. Mas para a base de teste, como você mesmo está dizendo, ela vai perder a generalização. Verdade. Mas isso é um problema dessa base, ela é muito pequena. Tá?
para a gente conseguir bons resultados, no caso desse, a gente aqui tem 440 amostras. A gente precisaria ter em torno de umas 20 mil, 30 mil amostras, sabe? Para começar a ter um resultado assim, passivo de ser colocado no mundo real. Professor, então talvez a árvore não fosse o melhor modelo para Também. usar com essa base, né? Exatamente. Por isso que no exercício eu peço para vocês responderem para mim, por exemplo, qual é o melhor modelo, né? Eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui o exercício de volta. Eu tenho 4 possibilidades ali para esse regressor, né? Qual é o melhor? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, ó. Então, ó, no exercício B. Minha imagem demora para chegar para vocês aí, né? Aqui, agora foi. Exercício B. A gente está pedindo para vocês avaliarem o KNN, o SVM e o MLP. Aqui, então, já dá para a gente colocar o resultado já. O resultado para a árvore. Né? Se a gente voltar no nosso script, ali, a gente vai ter o resultado do coeficiente de determinação, que foi algo perto de 0,03, se a gente arredondar, né? E o MAI, que foi, eu acho que 57, alguma coisa. Vou pegar ali. Ah, 0,2 e 57,2. Então esse é o resultado que a gente conseguiu, cara. Vamos por 0,2 aqui e 57,2 aqui. Então qual o resultado do KNN, do SVM para essa mesma base? Isso que a gente queria comparar. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na classificação. Tá? Resolver esse problema do breast cancer para cada um desses. Então agora o resto da aula eu vou deixar para que vocês executem. Para resolver esse B, vocês podem usar o script que eu acabei de fazer o upload lá. Para resolver o A, pode usar um dos scripts de classificação que também vocês têm lá no nosso ambiente. Um deles, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, poderia ser, poderia ser esse Fold Cross Validation do MLP, que a gente usou na aula passada. Vocês também têm já um especial ali para o Naive Base, tem um para o Decision Tree, tem o do SVM. Dá para você usar eles em separado, sim, ou colocar tudo num só, fica a critério de vocês. Mas você tem aqui um exemplo de cada para classificação e tem um exemplo da regressão. O exemplo da regressão, você pode pegar esse último aqui e aí alterar, levando em conta MLP, Decision Tree e SVM. Na verdade, Decision Tree já tem SVM, MLP e KNN. Bora lá? Coloque a mão na massa e aí eu quero que vocês vão me perguntando aqui. Professor, Dúvidas? Pode falar. só uma dúvida. No exercício passado, acho que do MLP, eu fui depois fazer a conferência ali, e eu acho que o senhor tinha mudado o CV para 3. Mas no exercício você pediu 5 folders, então tem que manter o CV com 5, não é isso? Parte que eu mudei para 3. Acho que no MLP. Ah, sim. Por causa que a base era muito pequena, a gente botou para 3 folds. Não foi no grid search só que a gente botou para 3 e deixou a validação cruzada com 5? Essa que fiquei com a dúvida quando eu fui comparar o código. Os Deixa eu outros abrir estavam aqui. com CV5, aí nesse estava com CV3. Aí eu fiquei na dúvida Talvez se só para diferenciaria. Pode Porque quando eu deixar. fiz o cache, ele ficou mais... com a acurácia melhor, né? Com o CV3. Mas aí eu não sabia o que era para... Certo. Deixa com 5. Não no de hoje. É no MLP, que foi da aula passada. Quando a gente usa a validação cruzada, o ideal é a gente usar 10 folds. 10 folds seria o ideal. É o que a grande maioria do pessoal usa, porque estatisticamente, para você calcular daí média, desvio de uma amostra, você vai ter 10 modelos, vai calcular a média e desvio deles. A média e desvio vão ser muito mais representativos do que se usar só 5.
mas 5 é um número mínimo. E esse número mínimo a gente usa quando a quantidade de exemplos é muito pequena. Dá para usar 3? Dá, só que calcular a média de 3 valores fica, de repente, muito comprometida essa tua média, tá? Estatisticamente ela não é representativa. Então, o ideal é começar em 5, tá? E, se possível, usar 10. Então, a ideia é essa. Quando você tem bastante exemplos, usa 10. Deixa eu abrir aqui até para ver o que a gente fez na aula passada. Vou dar um MLP aqui. Usamos aqui, a princípio, para o Grid Search 3. O Grid Search, tudo bem que é só um mecanismo para encontrar para você o valor de cada parâmetro, né? O melhor modelo. Mas aqui embaixo, na nossa validação cruzada, deixa eu ver como a gente fez. Usamos 5. 5 folds a validação cruzada. Então, a validação cruzada está com 5, só o Grid Search que ficou 3, porque é 20% só da base, é uma base muito pequena. Então, a gente usou 3 no Grid Search e 5 na validação cruzada. Aqui, vale a pena quando vocês forem para esse problema. Vocês vão testar MLP, tanto para o problema A quanto B do nosso exercício. Vocês vão ter que tomar cuidado. Tá? Tem alguns parâmetros que são sensíveis. Por exemplo, esse aqui é um deles, na rede neural. A gente viu na aula passada que um dos parâmetros que a gente tem na rede neural é a quantidade de camadas e o número de neurônios por camada. Então, isso está muito próximo, tem que ser definido muito próximo do problema em si. Então, no primeiro problema, você tem lá 30 valores de entrada e tem 2 na saída. 30 parâmetros, 30 atributos de entrada, 2 na saída, que te dá 32 somando. Dividido por 2, uma média, você vai ter 16. Então, seria interessante você testar aqui valores, o chute inicial, como, por exemplo, uma camada com 16. Então, você colocaria aqui, vou testar uma camada com 16 neurônios. É só botar um valor sozinho aqui, significa que ele vai avaliar uma rede que vai ter uma camada com 16. Eu vou testar uma camada com 16 e uma segunda camada com 8. Então, eu vou colocar 16 e 8 entre parênteses. Estou colocando que uma rede vai ter 2 camadas ocultas, sendo uma com 16 e uma com 8. Da minha rede, a topologia dela, se o melhor resultado for esse, vai ficar assim. Entra 30, daí encontra na camada intermediária 16 neurônios, depois na próxima camada tem 8, depois na última tem 2, que é um problema de maligno benigno, né? Eu vou testar uma camada que vai ter, ao invés de ter 16, eu vou testar 20. Mas veja que os valores que eu estou, entre aspas, sugerindo ou chutando aqui, tem a ver com o problema em si. Eu pego a quantidade de atributos de entrada mais saída, divido por 2 e nessa média aí eu brinco com valores em torno dessa média. No caso da regressão, que vai ser a MLP de regressão, também. Vai ter um neurônio na saída, que é o valor 10 com 11. Uma média aí, algo em torno de 5 ou 6, né, neurônios. Então, você diria assim, entra 10, eu vou tentar na camada intermediária 5, ou entra 10, eu vou tentar, por exemplo, 5, 3, ou entra 10, eu vou tentar, por exemplo, ter uma de 7. Então, aqui, naquele diabetes, eu tentaria
5, 5 e 3 e 7. Dá para tentar outros valores? Dá. Entendeu? Mas esses valores, a experiência nos diz que, de repente, o melhor valor vai estar girando em torno disso aí. Seja de acordo com, para você ter uma boa topologia aí para a tua rede. Veja, outra coisa que vocês podem estar se perguntando é, eu defini a topologia da minha rede neural, lá na classificação, o Alceu falou que os neurônios, no fim, vão ter a função de ativação do tipo softmax. Por quê? Porque eu quero que o score que sai dos neurônios, a soma deles feche em 1, para que eu consiga interpretar essa saída dos neurônios na classificação como se fosse uma probabilidade daquilo estar certo. E na regressão? Na regressão, não. Você vai ter lá, por exemplo, um neurônio que vai emitir um valor. Então, não vai ser softmax a função de ativação. Tá? Vai ser ou ReLU, ou tangente hiperbólica, ou logística. Quem vai determinar isso? Se você tem liberdade de fazer isso, você pode fazer, como a gente vai ver no TensorFlow, eu posso determinar isso. Aqui a gente está deixando porque o Grid Search escolha para mim entre ReLU, tangente hiperbólica e logística. Então, ele vai determinar qual é a função de ativação dentro de cada neurônio. Tá? E aí, esse último neurônio que vai emitir o valor vai ter uma dessas também, igual do resto dos neurônios da tua rede. É diferente da classificação, que a última camada tem uma função de ativação especial, que é a softmax. Beleza? Você não precisa se preocupar com isso, que o scikit-learn faz para você. Agora, quando a gente estiver trabalhando com o TensorFlow, que é a partir da semana que vem, aí a gente vai ter que se preocupar com isso, que a gente desce um nível na questão da implementação. A gente vai fazer tudo meio que na unha, tá? A gente mesmo. Tranquilo até aqui? Eu só acho que a data da atividade, você falou que ia prorrogar, ela continua com a mesma data. Tá, eu vou fazer isso. Já vou fazer já para não esquecer. Então, dá um gás aí para resolver esses problemas nesse meia hora que nós temos de aula, para vocês tirarem dúvida, caso vocês tenham. Fica daí para a aula que vem a gente começar com o Deep Learning e também a gente testar aqui na rede neural, que a gente não testou ainda, a parada precoce. Né? A gente está treinando aqui por um número de épocas. Né? A gente está dizendo aqui, ó, esse max iter é um número de épocas. A gente está testando 50, 100 e 300 com o Grid Search. Tá? Mas não estamos preocupados com a questão de overtraining. Tem como a gente melhorar isso. Mas vamos investir, eu queria que vocês fizessem, para ver se vocês têm dúvida. Deixa eu mudar a data ali. Eu vou jogar uma data bem para frente aqui, ó, 30 de maio, que vai ser uma terça-feira. Tá, aí para vocês me entregarem. Até lá. Não necessariamente precisa ir até lá, né? Mas aqui, entrega 30 de maio. Disponível até... Ok.
Oi, Luiz. Tá vendo aqui, Luiz? Você está presente? Luiz Anísio? Tô aqui. Legal, você já colocou o resultado teu ali, né? Eu coloquei o notebook e o documento também. Tá bom. Você colocou... fez os dois? Os Dois. exercícios? Aham. Legal. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que você... Vamos discutir aqui só para motivar os demais também. Esse é o notebook, né? E aqui deve ser o exercício. Ok. Então vamos ver se conseguiu o resultado. Então. Aqui os seus resultados do exercício 1. O melhor resultado foi do KNN que você conseguiu. 93,63 de taxa de acerto. Também 93,60, né, de F1 Score. Então, baseado no teu resultado aqui, o que a gente pode, a princípio, entender é que esse desequilíbrio que ocorre na base, ou seja, uma classe de 212 e outra classe de 357, a gente não tem um impacto significativo, tanto que o F1 Score deu muito próximo aqui da tua taxa de acerto, da tua acurácia. Tá? Bom, modelo KNN, árvore de decisão deu 91, SVM 90, 92 com a rede neural e o Naive Bayes 93,63. Então, veja que interessante que nos teus resultados, os modelos caixa branca, né? Caixa branca que a gente pode interpretar aqui a árvore, que é o conhecimento explícito dela. O KNN dá para considerar caixa branca também, porque a gente consegue explicar o resultado a partir da similaridade com a vizinhança. E o Naive Bayes, que é probabilidade estatística. Então, a gente consegue extrair um resultado ali, de uma explicação para o resultado um pouquinho mais tranquilo. Não tão fácil que nem a árvore, mas consegue extrair. O que a gente não consegue extrair mas eles perderam aqui, né? Não significativamente, mas perderam. Então, você diria que KNN é o teu melhor resultado. Qual que é a desvantagem do KNN? Aproveitando o teu resultado aqui. A desvantagem do KNN é o tempo do teste. Né? Se você botasse essa solução no hospital para fazer a classificação, quanto maior a tua base de treinamento, maior vai ser o tempo de resposta. Né? Então, se isso for crítico, de tua máquina, né? Se for rodar isso, se isso for crítico, é melhor escolher outro. Por exemplo, escolher um Naive Bayes, que é muito mais rápido para classificação. Tá? Muito mais rápido para classificação. Então, aqui ficaria essa discussão aí, se você tem alguma dependência de tempo, né? Essa restrição e tal. Bom, eu indicaria aqui o Naive Bayes e não o KNN. Aqui, então, a taxa para maligno deu 90% e a taxa para benigno deu 95%. Legal? Então, veja, uma leve vantagem aqui para a classe majoritária, né? 90 contra 95. Isso acontece na grande maioria das vezes. A tua matriz de confusão, tá? Mostrando os erros na diagonal, os acertos na diagonal principal e os erros nas demais posições. Por exemplo, 153 tumores classificados como maligno, que foram corretamente classificados, 273 benignos corretamente classificados, 17 confusões aqui. 17 maligno classificado como benigno. E tem 12 benigno classificado como maligno. Né? Aqui os melhores parâmetros, tem o melhor modelo, você interpretou que era o KNN, então você colocou, tá certo, não tá errado, pode ser o KNN mesmo. 3 vizinhos, P é igual a 1, que é a distância de Manhattan, né? E usando o peso uniforme, ou seja, não considerando a distância dos vizinhos com relação ao teste. É isso aí. Aí você colocou se há diferença significativa, ok? Acurácia 96, F1, apesar de serem medidas com significados diferentes, etc. Se você recalma, vai ser legal. Tá certo.
Legal, Luiz. Ficou alguma dúvida do exercício, Luiz, para você? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, é isso que eu espero dos demais. Estou usando aqui o trabalho do Luiz como exemplo. Aqui, vamos ver o que deu aqui a tua regressão. Tá? Então, você conseguiu mais ou menos o que a gente viu agora, 0,2, mais ou menos para a árvore. Os melhores resultados estão aqui com SVM e MLP, só que a gente sabe que aqui SVM e MLP são modelos caixa preta, né? Ou seja, se for o caso do médico querer saber, ter uma explicação do porquê, é um pouco mais difícil. Não que seja impossível, existem muitos estudos, existem até algumas técnicas, como o CHAP, por exemplo, que permite você tentar, a partir da saída desses classificadores, emitir uma explicação. Tá? Mas não é tão trivial e tem seus pontos fracos também. Então, se você precisa ter um modelo que esteja caixa branca, aí eu estaria aqui pelo KNN, né, que tem um resultado um pouquinho melhor com relação à árvore. Mas o melhor resultado aqui foi do SVM com 45. Então, veja que mesmo o melhor modelo, né, tem um erro alto, né? Você tem que emitir valores entre 25 e 300 e pouco, né? E você tem um erro de 45, sinal que se de repente a diabetes do cara é 150, você está dando 45 para mais ou para menos. Então, é lógico, para a gente conseguir melhorar isso, mais dados. Não tem outra solução, uma mágica. A dúvida que eu tive foi essa, porque o erro era tão alto que eu fiquei tentando ajustar, mas eu acho que os dados não iam mesmo. Não vão mesmo, não vão conseguir. Não ia conseguir mesmo. Agora, o que a gente pode fazer? Existem técnicas que dá para melhorar um pouquinho mais. Tá? Eu já cheguei perto de 38, 37, mas usando técnicas a gente combina vários regressores, a gente chama de ensemble de regressores e tal, mas o esforço é muito grande daí computacional para você resolver um problema que é tão simples, né? Só tem 10 atributos de entrada. Então é um problema que o que está faltando aqui é dados, só isso. Se eu fosse, por exemplo, resolver isso para colocar em prática mesmo, eu pediria para o hospital, ou para o médico, ou para a clínica que coletou os dados, me dar mais informações. Né? 442 instâncias é muito pouco. Precisaria, como eu falei para vocês, aí para não exagerar muito, né? Se me conseguissem 5.000, 10.000, né, para ter um pontapé inicial, e coletando com o tempo até chegar aí para poder treinar com 20.000, 30.000 instâncias, poderia reduzir bem esse erro aí. Então, o melhor modelo ficou com SVM, no teu caso, com C igual a 10, né? C é aquele parâmetro de relaxamento do SVM que discutiu anteriormente. O gama é scale, que daí ele calcula o gama baseado no tamanho do teu vetor de característica, então ele faz um cálculo. O gama normalmente é um valor numérico, mas quando eu coloco aqui scale, ele calcula esse valor para estimar o valor do gama. Esse gama é usado nos kernels, né? Tanto no kernel RBF quanto no polykernel eles usam esse gama aí. E o kernel, o melhor que ele encontrou foi o linear, que é um kernel simples, né? Um kernel bem simples. Às vezes o mais simples te dá o melhor resultado, é interessante. Bom, é isso aí que eu espero que todo mundo faça para tirar dúvida. Se sobrou alguma dúvida, é só me falar. Com isso, fazendo esse exercício, a gente vai estar fechando, digamos, a primeira parte da disciplina, que é esse aprendizado das técnicas rasas ou convencionais aí da Machine Learning, para a gente poder entrar, não só entrar no Deep Learning, mas também tem mais uma coisa de aprendizagem de máquina convencional que eu queria mostrar para vocês, que é uma técnica, pelo menos, da aprendizagem não supervisionada, né? A gente falar um pouco sobre agrupamento, que é muito importante. Quando eu não tenho rótulos, o que eu posso extrair desses dados, construir um modelo descritivo para poder entender os dados. Então, bora lá. Por conta de vocês agora.
Qualquer coisa é só me chamar aqui. Se quiser compartilhar a tela, compartilhar erro, verificar o que está acontecendo, ou compartilhar o resultado, é só chamar. Você tá sabendo que você tá compartilhando sua caixa de e-mail com a gente, né? Obrigado, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui, vocês não leem minha mensagem aí. Um abraço, obrigado. Já era, lembro todas. Léo, a gente também viu você aí em tempo real saindo de casa e vindo pro trabalho de carro, viu? O Pires. Pois é. Eu só tava esperando quem que ia se manifestar. São aquelas notícias que a gente estava ouvindo aqui, é isso? No começo da aula? Não, professor, é porque o Não, colega... professor, é que eu entrei e deixei minha câmera ligada. Ah, tá. Eu não vi você, não vi. Mas eu vi Ainda quando bem. alguém entrou hoje com a notícia de alguém que tinha sido atropelado, ou alguma assim, uma notícia, sei lá, do rádio que estava ouvindo alto. Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver comigo, não. Tá bom. Beleza. Eu tava dentro do carro, mas não peguei ninguém, não. Tá bom. E ainda bem que foi dentro do carro, hein, Lu?
Pessoal, para a gente encerrar por hoje, gostaria só de reforçar então a importância de vocês fazerem esse exercício. Se tiverem dúvida, tragam para a próxima aula, mas não deixem de fazer. E aí a gente vai comparar o trabalho de todos vocês e vamos encontrar qual o melhor resultado encontrado para cada uma dessas bases, perfeito? Ok, professor. Então, beleza. Ok, professor. Valeu. Boa semana para vocês e até quinta, né? Eu também. Abraço. Abraço. Obrigado. Boa tarde. Professor. Tchau, tchau. Abraço. Legal, professor. Para a gravação.